acesso rápido, de forma a que as pessoas que necessitam dos não está a medicamentos... acontecer isso. E aí o que temos é cerca de 18 meses para a aprovação do Infarmed. O timing nos hospitais varia entre 6 até 1 ano. Portanto, estamos a falar, de facto, aqui de tempos muito longos para a chegada. Quais são as consequências disso? As consequências disso é, de facto, os doentes portugueses não beneficiarem da inovação terapêutica, e é sempre importante. Nós tendemos a olhar para a saúde numa perspectiva de despesa, mas os ganhos que se conseguiram em saúde nos últimos anos devido às inovações terapêuticas foram extraordinárias, não é? O VIH-Sida era uma doença fatal, hoje é uma doença crónica, portanto, só demonstra a necessidade de investirmos e continuarmos a olhar para esta área como uma área de investimento e não de despesa. Professor Pita Barros, isto é a voz da indústria farmacêutica ou também comunga desta opinião enquanto economista da saúde? De facto, aqui a questão do acesso tem sido muito falado. As associações de doentes têm falado, a indústria tem falado e, portanto, eu penso que as vozes têm-se levantado em defesa e também sabemos o que é que diz quem está do outro lado, e dizem que, de facto, nem tudo o que é inovação de facto, e, portanto, há aqui que fazer uma diferenciação. Qual é a sua opinião? Sim. Bom, o que a Tânia disse está certamente correto. Vou só adicionar algumas informações adicionais. O primeiro ponto é, existem esses atrasos, mas esses atrasos, na verdade, já são cumulativos a outros atrasos. Nós sabemos que, internacionalmente, pelo menos na década que passou, os medicamentos chegavam a Portugal com cerca de 5 anos de atraso em relação ao primeiro país onde entravam. E em cima deles... 5 anos? Sim, em média. As novas moléculas que surgiram entre meados da década de 90 e meados da década de 2000. Habituámos-nos mal, é isso que está a dizer? Portanto, não, nós já temos muitos desses atrasos, de alguma forma, e, portanto, tudo significa que o nosso mercado em geral já não é muito interessante para ser introduzido um medicamento em primeiro lugar. E, portanto, quando adicionamos ainda mais estes 2 anos que estão aqui em cima disso, entre o momento em que a terapêutica está disponível e o momento em que foi, de facto, utilizado em Portugal, podem decorrer 6, 7 anos facilmente, e nós, alguns, nem são introduzidos em Portugal, portanto, ainda damos conta que eles não estão cá, não é? E, portanto, nós temos aqui um problema de acesso em geral, de qual é o melhor mecanismo, do que é que cá deve ou não deve chegar. Portanto, esse é um ponto, sim, que não nos podemos concentrar só naqueles que chegam e têm barreira cá. Há muitas vezes situações de medicamentos que não chegam sequer a ser introduzidos em Portugal. Que nunca chegam. E isso é um problema, de facto, também, não é? Portanto, isto tem que ser visto não só nestes que já estão a tentar fazer cá, tem que ser visto em todos o que é que está em causa. Agora, o que é que está em causa com os sistemas de saúde como nós temos? Há, de facto, esta dual separação da decisão de o medicamento poder ser introduzido porque tem algum efeito e não prejudica ninguém, portanto, e depois há a decisão da comparticipação. Deve o sistema de seguro fazer isso ou não? Eu tenho a impressão que não há nenhum impedimento que, a partir do momento em que internacionalmente se aprova um medicamento para introdução, que ele possa ser vendido em Portugal não comparticipado. No hospital não é possível? No hospital não, mas... Sim, fora do hospital. Mas poderia, mas o hospital já tem uma decisão de comparticipação implícita quando decide adquirir ou não. É. Portanto, não? Ana, tem. Se houvesse um doente que dissesse eu trago um medicamento, eu comprei um medicamento e eu trago, o hospital recusava-se a administrar? Portanto, há uma decisão de comparticipação. Há, de facto, uma decisão de comparticipação. Só o ponto relativamente ao medicamento hospitalar, que é diferente do ambulatório. Sim. Portanto, quando o medicamento tem uma AEM, os hospitais do SNS só podem adquirir após a aprovação. No caso do ambulatório, era aquela situação que pode entrar... O que significa que existe uma decisão de comparticipação que está aqui em cima. Exatamente. Está inerente. Que poderia não existir se tivéssemos outro sistema. Portanto, o nosso estrangulamento... O nosso estrangulamento está no dinheiro público. Ok. Não é? O estrangulamento está no dinheiro público lá chegar. Agora, e na comparticipação e na forma como... Que é a comparticipação. Agora, devemos, desculpa Pedro, clarificar a questão do conceito de comparticipação, porque para as pessoas o conceito de comparticipação é, digamos, que aquilo que ele deixa de pagar quando vai levantar à farmácia de venda público. É isso que as pessoas chamam comparticipação. Sim. Nós estamos a falar para o público em geral. Sim. Quando a indústria farmacêutica vende aos hospitais, vende por um preço que é negociado, que normalmente é abaixo do preço da farmácia de oficina, aí é uma negociação. Não estamos ainda a falar de comparticipação. O que estamos a dizer é que
há um investimento público, não é? Quer numa situação, quer noutra. No caso de ser vendido ao hospital, porque é o hospital que tem que pagar, no caso de ser um medicamento, que neste caso das doenças crónicas normalmente não é de venda livre na farmácia da oficina, aquilo que acontece é que aí sim é imperioso para a maior parte das pessoas que o medicamento seja comparticipado. Não tem Isso é que dinheiro nós tomamos suficiente uma decisão de organizar o nosso sistema em que todos os medicamentos fornecidos pelo hospital são comparticipados a 100%. Sim. Foi uma opção que nós tomamos, não é? É uma opção. É uma opção. Foi uma opção. Ok. O que significa que temos então esta barreira para ultrapassar. Tipicamente, nós estávamos habituados a organizar essa barreira através do Infarmed, dizendo se isto ultrapassar um determinado critério de custo-efetividade, lá vem o palavrão do costume, então, se for mais baixo do que esse limite, então entra, se não entra. O problema está que quando nós temos uma restrição orçamental como a que temos agora, não podemos usar esse limite dessa forma. Ok. Esse limite, no fundo, passa a ser ele próprio determinado durante as condições que existem para satisfazer o orçamento que está disponível. O que significa que quando eu tenho um orçamento mais curto, Então, esse limite tem que ser mais baixo. Então como é que vamos fazer? Como é que vamos dar a volta a esta situação? Eu acho que aí parte do impasse é esse. Como é que nós gerimos esta situação? Os ingleses já estão a tentar gerir isso calculando coisas como qual é para em vez de ser um valor fixo, que eles também têm um valor mítico para isso no famoso NICE, estão a começar a discutir agora o passarem a ter um valor que é diferente, que é quanto é que se eu der um medicamento através daqui, quanto é que eu deixo de poder fazer no resto do Serviço Nacional de Saúde inglês? Que é muito complicado de perceber. Okay? Mas qual é a lógica disto? É, no fundo, dizer, eu tenho um orçamento fixo e, portanto, se vou querer pôr dinheiro neste medicamento, eu vou ter que tirá-lo de algum outro sítio. Quanto é que vale o que eu estou a tirar de outro sítio? O que faz com que este limite seja determinado por tudo o que se está a passar no sistema. E agora, isso é muito difícil de gerir e é a tensão que agora se tem. Aqui no Infarmed, em vez de se calhar estou a fazer isso, não faço ideia, não conheço em detalhe o que é que o Infarmed estará a fazer, mas poderão estar a tentar ver o que é que faz o NICE para perceber se pode ser importado, entanto vão adiante. Agora, pode ser simplesmente estarem à espera que o tempo resolva o problema, não é? Doutora Tânia, qual é a sua percepção relativamente àquilo que se está a fazer ou não? Porque o que é verdade é que isto está a criar desigualdades de acesso, porque isto não nos podemos esquecer, professor Pita Barros, há doentes em determinados hospitais que têm, de facto, acesso ao medicamento e há doentes noutros hospitais que não têm. E, portanto, andamos aqui, não bastava o estarmos em segundo plano relativamente ao resto dos países da Europa, mesmo dentro do próprio país, há diferenciações e variações que são complicadas. Exatamente. No que diz respeito a este processo em si, penso que é claro para todos a necessidade de repensar o mesmo. Isto concorda com o professor Pita Barros? Sim, há uma necessidade de repensar o modelo, isso não há dúvidas, não é? Todos vemos que, de facto, existem estas dificuldades e, portanto, temos que ultrapassar estas barreiras. Eu parece-me que um mecanismo que neste momento já existe, a definição de tetos, é um mecanismo que dá muita segurança do ponto de vista de controle de despesa. Daria, não é? À partida. Portanto, a questão que se tem que sempre decidir é um bocadinho a questão de custo-oportunidade, não é? Portanto, se investimos ali, onde é que, portanto, compreende que aqui este trade-off tem que ser analisado e com cuidado. Agora, o que me parece que é fundamental é que a decisão ocorra a um nível e que não façamos sucessivas avaliações, porque é isso que temos hoje. Temos um Infarmed, depois temos os hospitais, neste momento temos uma Comissão Nacional de Farmácia Terapêutica, depois temos as normas de orientação clínica e existem protocolos terapêuticos regionais e nacionais. Portanto, como é que se chega a um... digamos que acho que todos concordamos, é fácil concordar, que é preciso... Isto foi criado para não funcionar mesmo. Não, eu acho que neste momento só falta uma comissão ou ainda uma. Que as integre todas para ser mais um fórum de discussão do assunto. Portanto, não, mas eu penso que há aqui uma necessidade e há um compromisso sério em se conseguir avançar para um modelo eficiente, por um lado, que controle a despesa, certamente, e que dê aquilo que é mais importante, que é o acesso das pessoas aos medicamentos. E aqui, permitam-me só um comentário, que é, de facto, no passado tínhamos esses atrasos, tenho um bocadinho de receio que neste momento, com todas estas barreiras de acesso, e portanto eu trabalho numa empresa multinacional e é muito complicado explicar este panorama. E portanto poderemos começar a ter também essas situações que valerá a pena passar por este processo todo em Portugal, quando na realidade... E os doentes portugueses ainda ficariam pior nesse caso. E portanto, e claro que não é isso que pretendemos, portanto acho que há todo o interesse das diversas partes em encontrarmos um sistema mais eficiente e que tenha uma avaliação única, com um controle de despesa efetivo, e que a partir do momento em que é aprovada, de qualquer pessoa neste país que recorra a um hospital do SNS, se tiver critérios e possa beneficiar
àquela terapêutica tenha acesso à mesma. Professora, variação. Falou de facto que há aqui uma avaliação que tem de ser feita de uma outra maneira, é a opinião geral, não é? Na sua opinião também temos de avaliar de outra maneira e temos de criar mecanismos diferenciados, mais globais e que analisem melhor? Ou estamos à espera do NICE ou não estamos à espera do NICE? Bom, eu em relação ao NICE, eu acho que têm vindo a ser dados alguns passos. Agora, como tudo, não é? As normas de orientação clínica podem ser um mecanismo. Exigem aqui, naturalmente, mecanismos de avaliação rigorosos e termos a coragem de fazer aquilo que às vezes não fazemos bem, que é corrigir se eventualmente verificarmos que aquele não é o caminho certo. E eu aí chamo a atenção para isto porque muitas vezes verificamos que aquilo não está bem, mas continuamos por ali. Se... bom, sim. E portanto isso acho que está a ser feito alguma coisa. Agora, isto que a doutora Tânia diz é uma questão fundamental, porque tem de facto havido este problema de, ao nível do Infarmed está aprovado, fixa-se um certo número de doentes que podem colher tratamento, mas entretanto não há uma articulação para o financiamento adequado do hospital e portanto se me dizem que eu depois no meu hospital eu posso de facto tratar aqueles doentes, mas não tenho o financiamento adequado, portanto este não pode ser. Portanto há aqui necessidade de corrigir isto e há muito tempo que esta questão é levantada. Agora, o que me tem preocupado muito nos últimos dias e tenho andado a pensar muito é que, quando eu olho para os gráficos, nomeadamente da OCDE, que é entre muitos para onde nós olhamos também, aquilo que eu verifico é que há um abrandamento do crescimento da despesa em geral. E verifico ainda que há decréscimos em duas áreas, uma que percebo e a outra que me preocupa. Aquela que percebo é do medicamento. E eu não sei o que é que está a acontecer nos outros países, sei o que está a acontecer no nosso também influencia os outros, embora seja um mercado pequeno. E, portanto, quando olho para ali e verifico que há um decréscimo das despesas em medicamentos de 2,4%, eu digo, sim senhor, é os preços, são as negociações, é o mercado de genéricos, é a maior eficiência, provavelmente, são os NICEs e as normas de orientação dos diferentes países, enfim. Acredito que é assim. Só que nós, face à atual crise e face exatamente a um país que tem que fazer muito bem as contas, nós e a uma Europa que também a tem que fazer, aquilo que nos parece razoável dizer é que temos que trabalhar muito as questões da prevenção e da promoção. E, portanto, evitar que as pessoas adoeçam mais, evitar que as pessoas façam autogestão das suas doenças, no caso das doenças crónicas, etc. E o que me preocupa é que, olhando para os últimos gráficos que vi, a despesa em saúde pública decresceu 3,2%. Então, ainda decresceu mais do que os medicamentos. O que é que nós, de facto, estamos a fazer? Onde é que nós estamos a fazer a redução da despesa efetiva na saúde nos países? E é aí que surge a nossa grande preocupação de olhar para o nosso Serviço Nacional de Saúde e olhar na perspectiva exatamente... É isso que vão discutir durante o próximo Congresso da Fundação do SNS, não é dia verdade? 27 e dia 28 de setembro. Muito rápido, professora, que temos muito pouco tempo. Dia 27 e dia 28 de setembro nós queremos, enfim, trazer, nós temos uma fundação do Serviço Nacional de Saúde, como sabem, e queremos trazer para o debate exatamente o futuro do Serviço Nacional de Saúde e o seu desenvolvimento, porque nós acreditamos que um país mais pobre necessita de uma saúde pública, necessita de um Serviço Nacional de Saúde, e nós temos, e têm tido estes indicadores brilhantes que nos envaidecem em termos mundiais, e portanto acho que devemos acautelar isso, trabalhar exatamente nas questões da prevenção, da promoção, articular e cuidar bem daquilo que temos, tornando mais eficiente, retirar estas assimetrias, evitar o mais possível as iniquidades, portanto que um doente tenha acesso ou porque tem dinheiro ou porque está eventualmente num local privilegiado, devemos evitar isso e portanto este debate trazer mais pessoas para discutirem isto parece-nos fundamental e é isso que vamos tentar fazer na reitoria no dia 27 e 28 de setembro. 27 e 28 de setembro podem ir todos convidados, toda a gente convidada. Ainda uma questão muito rápida para o professor Pita Barros, as dívidas aos hospitais, a situação de dívidas com que os hospitais hoje se confrontam, pode ser problemática no futuro, professor?
a sua opinião? Sim, como já foi no passado. É? Não, isso sobretudo é problemática por haver uma sensação de déjà vu muito grande nisto. Não é? Nós já tivemos isso durante no início da década de 2000, em que foram acumulando dívidas que depois iam sendo resolvidas por orçamentos retificativos. Em 2005 houve um limpar dessas dívidas. Durante 2, 3 anos aquilo aparentemente esteve contido. Em 2009 já se começou a falar outra vez que as dívidas estavam a surgir. Depois tivemos esta notícia dos 3 mil milhões. O problema que nós temos é que conjugamos um medicamento a ser fornecido por empresas que têm músculo financeiro para aguentar atrasos dos pagamentos, com orçamentos que são dados aos hospitais que não são suficientes para o ano, e quando são dados já se sabe que não vai ser suficiente para o ano, e portanto qual é o melhor sítio para não pagar e começar a criar dívida? Obviamente na indústria farmacêutica, porque há sempre aquela ideia que aqueles mauzões têm um fundo tem um poço sem fundo de dinheiro e, portanto, podem simplesmente aguentar. E, portanto, a dívida vai surgindo e, enquanto a possibilidade de gerar dívida existir como válvula de escape a um mecanismo orçamental que não é propriamente o mais adequado no sentido de ser possível gerir, eu já nem digo responsabilizar a gestão, eu digo responsabilizar a gestão, mas não é isso que está em causa. É ser possível gerir. Por exemplo, quantos contratos de programas são assinados já depois do ano começar? Quer dizer, o contrato de programa devia ajudar a orientar para a coisa. Mas aí a situação tem-se desequilibrado ao longo de ano após ano. Vai sempre. Nesta fase foi criada a lei dos compromissos, que faz todo o sentido, como controle de despesa, e nem em rigor as dívidas não deviam existir, porque se o compromisso não está inscrito, não é reconhecido, e se a indústria farmacêutica fornecer, não tem o direito de reclamar o pagamento. Só que depois isso não é forma de funcionar quando atinge um determinado valor. Portanto, enquanto nós não pensarmos bem como é que é de facto a gestão, como é que é responsabilizada uma gestão perante um pagamento que lhe seja feito, não faz sentido. Quer dizer, o Ministério da Saúde dizer que dá um orçamento e depois não transferir o dinheiro desse orçamento, como é que pode pedir que se esteja a gerir de alguma forma? E, portanto, nós temos aqui, de certa forma, um modelo de funcionamento para estas questões que, na teoria, todo bateria certo, e nós conseguimos torcê-lo de maneira a que tudo dê torto. Estamos no final do Especial Saúde. Muito obrigado aos três por terem estado connosco. Eu volto para a semana. Sou companhia.